Show de glória, bom dia a todos. Feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou. Glória a Deus, gente. Vamos que vamos, vamos ler Salmo 68 hoje. A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Bom dia quem está aí com a gente. Show de glória. Salmo 68, um salmo com 35 versículos, aleluias. Vamos que vamos, ao mestre de canto, Salmo de Davi, a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. Quando Deus se levanta, o inimigo quer enfrentar Deus. Não. Quando Deus se levanta, o inimigo chama os exércitos do inferno. Não. Quando Deus se levanta, o inimigo dispersa, companheiro. Sai batido. De sua presença fogem os que o aborrecem. Isso é que acontece quando Deus se levanta. O inimigo sai correndo, companheiro. Versículo 2. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete e seca, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Como se dispersa a fumaça. Oi, Lou! Show de glória, bom dia! Estamos lendo o Salmo 68. A gente falou aqui que quando Deus se levanta, o inimigo pica a mula. O inimigo sai correndo, o inimigo não enfrenta. E o Senhor, ele dissipa, o Espírito do Senhor dissipa o inimigo como fumaça. E o inimigo se derrete, como se derrete a cera ante ao fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Versículo 3, os justos, porém, aí sim, somos nós os justos, porém se regozijam, mais que se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria, tem alegria até com folga, até a mais. É desse jeito, bom dia. Os justos, glória a Deus que somos nós. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor, é o seu nome, exultai diante dele, com muita alegria, né? Eu tenho muitas visões de Jesus cavalgando sobre as nuvens. Eu creio que está muito próxima a vinda de Cristo e ele vem cavalgando por sobre as nuvens. Aleluias. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Glória a Deus, aleluias. Deus faz que o solitário more em família. O solitário mora em família, família de Deus, né? Família da igreja. Tira os cativos para a prosperidade. Tira aqueles que estavam presos para uma vida próspera. Interessante, né? Prosperidade foi colocada aqui como o contrário do cativeiro. Quando você não consegue, você está preso. O que é o cativeiro? O cativeiro é quando você acredita em verdades, acredita às vezes no inimigo
e pelos motivos do inimigo ele te prende num cativeiro. Não são motivos reais, não são motivos verdadeiros. Você ficar preso no cativeiro, aí a palavra fala que o contrário disso é prosperidade. Prosperidade. Se a gente abre a nossa mente, alinha com os pensamentos de Cristo, a gente sai do cativeiro, a gente tem uma alma próspera. Uma alma próspera. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Nós que não somos rebeldes, nós habitamos numa terra que dá muitos frutos, uma terra próspera. Se nós tivermos a mentalidade do nosso Pai e não aceitarmos as mentiras que nos prendem. Amém? Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel, o Deus que luta junto conosco. Aqui, esse versículo 8 tem uma conexão com Êxodo. Eu até marquei aqui, ó. Vamos ver se eu abro aqui direitinho. E tem uma conexão com Êxodo 19:18, que fala aqui, ó. Todo o monte Sinai fumegava. Vocês sabiam? Tia Berna, bom dia. Todo o monte Sinai fumegava, Êxodo 19:18. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha só. Vocês sabiam que o Monte Sinai ele fica na Arábia Saudita, na realidade, o verdadeiro Monte Sinai, todas as evidências arqueológicas, né, direcionam para isso. Foi o momento que Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Todo o monte fumegava. Vocês sabem que lá são uma cadeia de montanhas todas com aquela cor do deserto, né? Aquela cor bege do deserto, mas só tem um monte Sinai, só tem um monte, o Sinai, que todo o pico dele está queimado, está preto. Você vê lá uma cadeia de montanhas toda igualzinha, e tem um monte que se destaca lá porque o cume dele está preto, está queimado até hoje. E aí eles levaram uma pedra lá do cume do Monte Sinai para análise, e a resposta lá no laboratório da Holanda falou que essa pedra ela sofreu altas temperaturas há cerca de 3.500 anos. É muito show de bola. Monte Sinai, a presença de Deus. Por isso que o versículo aqui em cima, o versículo 2, fala que o inimigo se derrete, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. É desse jeito, Deus é todo poderoso. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Chuva tem muito a ver com o derramamento do Espírito Santo. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Quem está exausto? Eu declaro que quem está exausto no dia de hoje, que a chuva do Espírito Santo seja derramada e reestabeleça toda a energia dessa pessoa em nome de Jesus. Versículo 10, Salmo 68. Aí habitou a tua grei, em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Deus provedor. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Deus deu a palavra. Boas novas estão nos evangelhos. É interessante como Davi cita tem várias conexões com o Novo Testamento. Versículo 12: reis de exércitos fogem,
e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Até os reis fogem quando desce o Senhor. Então, nós queremos mesmo que venha Pentecostes sobre nós. Ontem nosso pastor falou assim, esperem 50 dias após a Páscoa, o derramamento do Espírito, Pentecostes. Nós queremos, porque os reis de exércitos fogem quando a presença de Deus enche, que Ele enche a nossa cidade também, amém? O nosso estado e a nossa nação. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Por que repousais entre a cerca dos apriscos? Por que você fica? Os apriscos onde ficaram os animais lá. Por que você fica nesse lugar? Na verdade, nós temos asas. Asas cobertas de prata, que tem brilho de favo de ouro. Amém? Nós nascemos para voar alto. Nós nascemos para sermos mensageiros das boas novas. Por que repousais entre as cercas? Por que nós não nascemos para ficar entre as cercas, entre quatro paredes? Nós nascemos para ser mensageiros do Evangelho, onde quer que a gente passe. Amém? Eu declaro isso sobre nós. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Show de glória, Henri. Versículo 15, Salmo 68, versículo 15. O monte de Deus é Bazã, uma planície fértil. Serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte de Deus escolheu, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. Por que os outros olham com inveja? O Senhor habitará nele para sempre. Amém. Versículo 17. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está Jesus. Está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Aleluia. O Senhor tem milhares e milhares e milhares. Eu tive essa visão do Senhor cavalgando sobre as nuvens e existiam exércitos e milhares de exércitos. Oi, Yuri, beleza? Conectou, show de glória. Milhares e milhares e milhares pertencem ao exército do Senhor. O Senhor sozinho já venceria todos os inimigos. Mas Ele tem um exército de anjos. Glória a Deus. Versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. A quem Davi está se referindo? Ao Messias. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha, a gente está já nesse momento, porque o Messias já veio. Esse texto ele faz uma conexão com Efésios. Esse texto de Davi, lá o Salmo 68, versículo 18, subiste às alturas, está falando de Jesus, faz uma conexão com Efésios 4:8, que eu tenho que ler para vocês. Efésios 4, a partir do versículo 7, o título aqui na minha Bíblia está assim: o santo mistério, o serviço dos santos, o nosso serviço. Bom dia. O versículo 7 está assim, ó: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste
homens por dádivas, até os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Voltando a Efésios 4:8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, oh glória, Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nos foi concedido dons. Marcelinha, nos foi concedido dons. Glória a Deus por isso. E aqui Paulo continua, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus desceu primeiro, depois subiu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nosso Jesus. Ele mesmo concedeu. Jesus concedeu. Recebe aí em nome de Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os ministérios de Jesus, a nossa escola de ministérios, a Joy, a escola de ministério sobrenatural, ensina esses ministérios de Jesus. Versículo 12 aqui de Efésios 4, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê esses ministérios? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para isso é que a gente aprende os ministérios de Jesus. Oh glórias, versículo 18, Salmo 68 se refere a Jesus. Versículo 19, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Dia a dia, todo dia o Senhor vem e leva o peso que está sobre as nossas costas, o nosso fardo. E glória a Deus por isso, irmãos. Uma vez eu vi o Senhor tirando o peso de cima das costas de um irmão e levando esse peso. Está aqui em Salmos 19. Aonde está isso, essa visão que você teve? Salmo 68, 19, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Eu já vi isso lá na igreja, irmão. Uma visão lá na igreja. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. A nossa salvação não está em templos, não está em homens, não está no que a gente faz. A nossa salvação está no Senhor. Deus é a nossa salvação. Versículo 20, o nosso Deus é o Deus libertador. Você precisa ser liberto, irmão. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. Nós só podemos escapar da morte eterna, amados, com Deus, em Deus. Oh, glória a Deus, e glória a Deus por isso. 21, sim, Deus parte a cabeça dos inimigos. Deus parte a cabeça dos inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Deus parte a cabeça. Deus vai para cima, companheiro. Versículo 22. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar. Fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue. E a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Companheiro, você ir contra Deus, o destino é complicado. Versículo 24, Salmo 68, versículo 24. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu Rei, no santuário. Ó glória! Os cantores iam diante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas. Os cantores iam na frente e atrás os tocadores de instrumentos de cordas. Em meio às donzelas,
com adufes. É um cortejo, né? Glória a Deus. Bendizei a Deus nas congregações. Bendito seja o nome do Senhor. Bendizei a Deus nas congregações. Bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Sabe que Israel luta com Deus. Jacó lutou com o anjo. Luta com Deus e venceu. Por quê? Porque ele estava com Deus. Luta com Deus e não contra Deus. Assim é. Bendizei o Senhor, vós que sois da estirpe dos que lutam com Deus, junto com Deus. 27, ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Benjamim vinha à frente, o mais novo vinha à frente. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, ó glória, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Aleluia. Os reis somos nós. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes, como touros, e dos povos com novilhos. Calçai os pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Esse é o nosso Deus. Versículo 31. Príncipes vêm do Egito. Isso aconteceu lá com Salomão depois, hein? A Etiópia corre a estender as mãos cheias para Deus. Aleluia. Versículo 32. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que em cima dos céus, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai o Senhor que está em cima de todas as coisas. Versículo 34. Tributai glória a Deus, e a sua majestade está sobre Israel, aqueles que lutam com Deus, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Glória. Versículo 35, Salmo 68, para fechar. Versículo 35, Salmo 68. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Nós somos santuários de Deus, irmãos. O Deus de Israel, o Deus daqueles que lutam com Ele, junto com Ele. Ele dá força e poder ao povo. Quem deseja força do Senhor? Paulinha Nogueira, olha, glória a Deus, bom ver você aí. Versículo 35, receba aqui. Ó Deus, Salmo 68, versículo 35. Tu és tremendo nos teus santuários, dentro de nós. Tu és tremendo dentro de nós. Coloca a mão no peito aí e fala assim: tu és tremendo dentro de mim, Senhor. Tu és tremendo dentro de mim, Senhor. Tu és tremendo dentro de mim. Tu me dá força e poder. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja o Senhor. Amém, irmãos? Vou colocar a música do Daniel Berg aqui. Quem nunca escutou Daniel Berg, procura aí na internet. Irmão abençoado. Vamos orar para encerrar. Mais do que ler
mais do que ler, nós precisamos entender, para que a verdade de Deus brilhe em nós. Amém? Mesmo que o que é certo eu não consiga fazer, mesmo que, como Paulo falou, o que é errado eu faça sem querer, eu busco, eu permaneço buscando o Senhor, eu permaneço buscando entender mais do Senhor, que o nosso Deus é tremendo, dentro de nós Ele é tremendo, dentro do nosso santuário, Ele nos dá força, Ele nos dá força e poder, e poder, e poder. Bendito seja o Deus de Israel, daqueles que lutam com Deus e não contra Deus. Senhor Deus, eu agradeço por cada vida, papai, que se conectou, Pai. Eu declaro força do Senhor, eu declaro força do Senhor dentro de nós. O Senhor é tremendo dentro de nós, Pai. Derrama mais do Teu Espírito, Pai. Derrama mais da Tua presença sobre nós, papai. Eu declaro habilidades novas, papai. Dons novos, papai. Coragem para levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, papai. Entendimento vindo do Teu próprio Espírito sobre cada um de nós, papai. Quando nós lermos a Tua palavra, papai, não serão leituras vazias ou perdidas, papai. Mas o Senhor vai nos ensinar. O Senhor vai nos guiar. O tremendo Deus nos derramará força e poder, papai, no dia de hoje, em o nome de Jesus, papai. Em o nome de Jesus, papai, nós lutamos contigo, papai, junto contigo, papai, todas as batalhas, papai. Em o nome de Jesus, papai, derrama sobre nós da Tua presença, Pai, do Teu amor, porque nós somos carentes de Ti, papai. Nós somos guerreiros Teus, papai. Usa-nos a nós no tempo de hoje. Em o nome de Jesus eu oro, Pai. Em o nome de Jesus. Bom dia para vocês. Bom dia de Páscoa. Bom dia de renascimento, de ressuscitar, de vida nova. Eu declaro sobre todos nós. Vida nova. Sabe, o contrário que a gente leu aqui, o contrário de você estar no cativeiro é você ser próspero. Eu declaro vida próspera sobre todos nós no dia de hoje, em o nome de Jesus. Até amanhã, 7h14, gente. Que Deus abençoe, hein? Se vocês quiserem ver no IGTV, também vai ficar estocado lá. Distribuam, conectem pessoas para que estejam na nossa live, todos os dias de segunda a sexta, 7h14, 777, 7 mais 7, 7h14. Um forte abraço para vocês.